Boa noite. Não tá me vendo. Boa noite. Ei, vai chegando. Muito obrigada pela presença aqui em casa. Então, nosso encontro lá em casa tá começando. Mais uma quarta-feira. E que legal, né? Estamos aí super bem de saúde. Então tem que curtir. Olha, Mário Jorge chegando aí pra gente bater um papo legal, que coisa boa. Vamos lá. Mário, vou te chamar. Te adicionar. Então, gente, que coisa boa, né? Aqui tá frio no sul, tá muito frio. Tô aguardando, Mário Jorge vai entrar. Coloquei aí. Vamos ver. Acho que eu vou desconectar e vou te chamar de novo, Mário. Vamos lá. Estou chamando. Boa noite para quem está chegando. Oi! Boa noite! Que bom Boa te noite. ver! Tá? Bom te ver também. Estamos aqui lutando com esse aparelho aqui. Ah, é assim, a gente vai lutando. Isso aí é um recurso da nossa inteligência, mano. A gente vai só aprimorando essa coisa, vai pegando. Não, Eu não mas posso é, falar, tu é mais didático nesse negócio. Eu realmente eu não tenho muito tato com computador e tudo mais, eu custo um pouquinho mais. Você é tá que bem? eu sou da época do computador ainda, viu? E, O né? celular eu me esforço bastante, mas assim, é mais difícil. É mais difícil, Então, mas a gente vai aprendendo, porque a gente está em tempo de aprendizado, né? Então não temos nenhum Sempre. problema. Não acaba nunca. O Não aprendizado não acaba acaba nunca. nunca. Olha, só de pensar sobre isso, que não acaba nunca. Tem dias que eu fico motivada e tem dias que eu canso, né? Isso é uma coisa curiosa, viu? Você abriu um tópico interessante aí, né? Porque durante boa parte da minha vida, né? Eu, Aham. sabe, como engenheiro e como materialista, e como vindo de uma família aí que se esforçou bastante para chegar onde chegou, né? Sim, Você faz aquela ideia de que vai fazer aquele esforço, vai preparar o seu pé de meia, e que vai um sim. dia, né? Pendurar a chuteira. Vai se aposentar, né? Não era? E É, aí ia se aposentar na mesma empresa e daí ia descansar, né? então, isso assim, isso no final acaba estando associado muito com a cultura assim, um pouco mais dessa cultura cristã mesmo, né? Que faz essa ideia de paraíso, né? Quer dizer, você dá aquela labuta naquela vida que é única e no final você ganha o paraíso ou, sei lá, o castigo, Ou mas sei assim, lá o quê. né? Mas assim, então assim, a aposentadoria, né? Supostamente é como se fosse aquele paraíso prévio, né? Então, aí depois a gente, quando começa a chegar perto da fase da aposentadoria, a gente descobre que não aposenta, né? Não, mas Dá muita tarefa. voltando para o trilho que você falou, né? Quando você começa a compreender que a realidade ela é sem fim, né? A realidade fundamental, que o que você é continua, né? E que você vai continuar batalhando em outras para continuar É, evoluindo, né? E quanto mais você evolui, essa coisa é um pouco mais leve, mais sutil, né? São outros tipos de desafios, mas assim, só o fato de você olhar, né, às vezes, você fala assim, nossa, mas se eu pegar outro personagem, eu tenho que começar do zero. Não, não, vamos dizer, a qualidade de ser que você tem, ela vai continuar disponível para você. Tudo que você desenvolveu, o seu espírito, a sua consciência, né, sim. ela fica lá para você. Só que, quando você entra aqui, a memória foi para o espaço.
E aí você tem que Pois começar a é. aprender a falar, a comer, a ir no banheiro sozinho. Mas tudo não. Tudo Tem que novo. estudar, tem que se graduar. Só que, e aí é que às vezes a pessoa não percebe, mas olha o benefício de você não lembrar que- de tudo antes também, né? Você começa Aqui, na boa. aqui tudo tem o lado positivo. Aqui tudo tem o positivo e o negativo, a gente diz, né? As Uhum, polaridades, pelo menos, né? uhum. A vivência daqui nos faz sempre fazer um comparativo, né? Vantagem, desvantagem. Mas o fato é que assim, a gente imagina, depois de uma vida inteira, sei lá, vamos dizer, vamos supor, você pode estar supondo que se você teve uma vida anterior, ela foi uma baita vida, teve um baita êxito, um baita sucesso, e que você não queria esquecer aquela maravilha toda. Mas pense bem, estatisticamente, a maioria dos seres sobre a Terra, e somos 7 bilhões e meio, não está com essa bola toda, né? Então, qual é a probabilidade realmente da sua vida ter sido essa coisa fantástica? Então, assim, será que realmente. Aí eu me faço sempre essas perguntas, né? Será que realmente vale a pena lembrar disso? É verdade. Tu Então, tocou numa coisa muito interessante que a gente já tinha falado da outra vez, que a gente faz muito essa busca, né? Quer entender o que tá, quer entender o que veio fazer, começa a se questionar e começa a buscar. Bom, aí vai fazendo aquele caminho da elevação. E daqui a pouco tá tão ligado nisso que também não está no caminho do físico, né? Dessa vivência daqui. Também se distrai da vivência. Estava distraído, aí começa a buscar entendimento, mas a gente ainda fica distraído porque pensa que vai surgir a magia de algum lugar cósmico que vai, né? ou às vezes também, outro caminho que é enganoso, né, é aquele de você achar que, vamos dizer, você começa a fazer um esforço, começa a perceber umas melhorias, né, alguns resultados desse esforço e Ah, tudo tá. mais. E aí você fica achando que está indo super bem, que é uma maravilha no caminho do desenvolvimento. E lá vem o ego de novo. O ego está sempre, o ego no mau sentido, né? Porque não é o É, ego. Uma coisa que fiz um vídeo essa semana aí que o pessoal gostou bastante, esclarecendo um pouco porque o próprio Tom fala do ego, que a gente está é, tentando ir do ego para o amor, mas e não é com o sentido de que você vai perder a sua identidade. Vai não. perder a falsa identidade, essa a qual você está amarrado, que tem nome, RG, história, né? Tem É. discurso, tem festa, tem tudo. Quer dizer, mas não quer dizer que você perde a sua sensação de individualidade, né? E Sim, isso não. continua. Isso é uma coisa que tem uma continuidade e você não perde. Você não vai se perder sem saber quem é. Né? Você tem consciência de você, da sua existência, e o que você Sim. perde, o que você busca perder é o lado ruim do ego, naquele sentido em que ele é ego egoísta, né? Ego É. arrogante, ego Do abusivo. Né? tamanho que ele cria, né, Mário? Porque até semana passada também, na live que a gente estava explicando um pouco disso, tu vê que, graças a Deus, tudo isso está sendo muito falado, né? Que coisa boa, né, que a gente está trazendo esses assuntos, né? Porque às vezes a gente pensa assim, as pessoas às vezes se defendem, né? Ah, mas eu não sou egoísta. Mas o ego não é totalmente egoísta. O ego é importante. Se quando a gente nascesse, quando você bebê não chora, ou se, né, se a gente não pudesse chorar de fome, a gente não ganharia alimento, né? Quando suja a fralda, o ego tem que falar mais alto Com nessa hora, certeza. né? É que assim, no ponto que você vai crescendo, né, amadurecendo, né, no bom sentido, você começa a ir naquela direção do amor que ele diz, que é você cuidar e se preocupar do outro, né, e parar de se pôr na frente de tudo e achar que o mundo é tudo a respeito de você. É esse tipo de coisa que nós estamos falando de tirar da frente, né? Exato. Então, e agora é o seguinte, mas assim, a outra continua lá latente. Então, assim, é, costumo dizer, né, quando o monge lá está lá naquele esforço de evolução, quando ele chega e fala, consegui, pronto, perdeu. Né? É verdade. É uma piada conhecida aí, né? Porque assim, É. você, mesmo porque é assim, não pense, né? Que isso é uma coisa que eu mesmo pensava, né? Que a iluminação era um negócio que de repente baixava na sua cabeça, né? Que nem o Espírito Santo, por assim dizer, Isso. sem fazer chacota disso, mas assim,
e que você, de repente, você fala todas as línguas e vê tudo e não sei o quê. Meu, é o crescimento. Então, eventualmente, em alguns momentos, tem aquelas caídas de ficha grande, você dá um salto, mas você continua no caminho e aprendendo. E se você der bobeira, você tropeça e cai e se afunda de novo. Exato. Enfim, é um esforço constante, contínuo. Né? Não é que você está carregando pedra, mas não é um negócio para ficar desatento. Então, o que costumo dizer Não. sobre a filosofia, né? O que é o cara que entra na filosofia? O que é a primeira coisa que ele precisa saber? Que ele tem que descobrir que ele não sabe nada, porque quando ele acha que sabe tudo, ele deixa de aprender, porque ele deixa. E assim, tem tudo aquilo que a gente não sabe ainda, porque a gente não faz nem ideia, né? E não vai nem ter chance de entrar, porque a gente já está achando que já está sabendo muito de novo. Então Pois é um cuidado. o aprendizado, tudo o porvir, né? Ele é enorme, né? Ele não é mensurável, né? E é bem como tu diz, quando a gente entende que sabe tudo, ali você já determinou que não, naquele momento você se fechou para muito mais, É, né? é, Pro desconhecido que é muito legal, né? No jogo todo. né? E isso aí também já é aí o nosso ego se manifestando. Eu É, escuto muitas vezes as pessoas dizerem, né, Mário, complementando isso que tu tá dizendo, que é assim, a pessoa vem, por exemplo, aqui, né, faz o barras, faz um trabalho, faz né, uma terapia. Ah, mas eu tô me sentindo bem. Que bom que você tá se sentindo bem. É para se sentir bem. Porém, essa movimentação que a gente faz é para fazer um autoconhecimento, para ir evoluindo e fazendo a caminhada até que a gente se retire dessa vivência e siga na vida, né? sim, e você começa buscando ajuda. É que nem assim, se você tiver com uma febre alta, com um negócio assim, sei lá, com uma inflamação, né? É. A primeira coisa que você tem que fazer é ir no médico, ir no hospital, Eita, se tratar, sair daquele buraco, né? Não é porque você está começando a se desenvolver que você acha que você vai, né? Faça o que você achar que deva, mas cuidado, né? É, é vamos com verdade. calma nessa hora. Mas É, o mesmo, quando você está procurando uma ajuda de um método alternativo, a dizer, a uma medicina tradicional, seja uma barra de axis, seja uma sim. acupuntura, né? São coisas que se você vai lá, a pessoa, se ela for honesta com você, não é o caso da maioria dos que estão trabalhando seriamente nessas coisas, ela fala que Aham. vai te ajudar, e vai mesmo, né? Por exemplo, tem um É. caso clássico, a minha esposa, a Sueli, ela mexe com barras, né? Eu também fiz um Aham, tu curso me básico de disse. barras, mas assim, eu tive uma noite, uma situação que ficou muito clara para mim, né? Eu estava lá virando na cama, que não é coisa normal, eu não conseguia dormir, minha mente não se acalmava, eu estava agitado, e virava, e virava, e virava. Sei lá que hora era da noite isso. Aí uma hora ela, acho que viu que eu não ia deixar ela dormir também, e Aham, ela sim. pôs a mão na minha cabeça. E eu vou citar isso porque é um exemplo assim de que É eu consegui maravilhoso. visualizar o que estava acontecendo, ok? Ela veio e pôs ali a mão na minha cabeça e ficou lá alguns minutos em alguns pontos, né? E ficou ali, eu estava olhando, né? Olhando no escuro, né? Por assim dizer, observando, tentando ver o que se passava na minha mente. E a figura visual que veio para mim era de um embaralhamento, uma coisa assim de linhas, 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 aquela confusão, como se fosse um bombril colorido, entendeu? A coisa de louco. E Interessante. aquilo rodando, e rodando, e rodando, rodando. Aí eu comecei a prestar atenção silenciosamente, eu fiquei quieto e falei, puxa vida, isso é uma imagem do que está se passando dentro de mim, né? E aí aquilo foi assim, foi assim, foi assim, até o momento que aquilo, pum, virou uma cor, sabe, sei lá, um cor-de-rosa suave, Uau. neutro, homogêneo. As linhas, aquela loucura de linhas desapareceu. Tá? E aí, alguns minutos ou segundos depois, assim, quase em seguida, porque eu estava atento, observando tudo, quietinho, aí ela tirou as mãos, né? Depois eu aproveitei que estava quieto e dormi. No dia seguinte, eu perguntei para ela, mas você estava fazendo o quê? Não, eu estava lá pegando os pontos, tentando acalmar você, porque vi que estava agitado. Aí eu fiz. Quando eu achei que estava bom, senti que estava legal, que o que eu tinha para fazer estava feito, eu parei. Porque eu queria saber o que ela ia me dizer sem eu explicar para ela, ok? Então ela teve aquela sensação que era o suficiente. E realmente eu tive de dentro a visão que era.
e, pum, virei, apaguei e dormi, né? Mas, Legal. conclusão, o que eu queria dizer, esses métodos, para várias coisas, eles funcionam muito bem, te ajudam, mas assim, se você não for buscar aquilo que está te, vamos dizer, no meu caso ali, tirando o sono, se eu não for praticar uma meditação, não for, né, resolver os problemas que eu acho que deixei pendentes, ou seja o que for, né, todo pessoa que ajuda, né, com um tratamento desse tipo, como eu estava dizendo, se ela faz corretamente, ela tem que avisar para a pessoa: eu vou te ajudar a momentaneamente melhorar a situação, mas tem coisas que você está fazendo aí que devia mudar seus hábitos que estão causando isso, senão aquilo volta, né? Porque você vai ser um eterno dependente de alguém te ajudando porque você não está fazendo a tua parte também, né? Então é preciso também que a gente verifique, veja o que são as causas daquelas coisas que a gente faz repetitivamente e que nos causam eventuais mal-estares, e É, que a gente busque debelar isso, porque senão você vai ser um eterno dependente da ajuda alheia, né? E quando você se exa- desenvolve, você está trabalhando nesse processo de evolução, você acaba talvez, né, evoluindo para uma situação onde você pode se auto-aplicar as coisas, resolver, se auto-ajudar e ir exato. melhorando nesse processo de cada vez precisar menos disso, né? É. Sabe que a gente vê muito isso assim, os terapeutas, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente tem o hábito de querer entender. Aí você chega num ponto que você começa assim, isso aí eu já entendi, eu já sei. Mas você não pratica. Eu sei que é legal meditar. Eu sei que é legal respirar. Eu sei que é legal escrever. Eu sei que é legal agradecer. E não faz. E aí não cria uma rotina. Se você não criar a rotina, você não vai receber os benefícios, né? Do seu autocuidado, só Porque você sabendo. não vai mudar. Você não vai mudar. Não vai Se não fizer mudar. isso, você não Então, muda. o Se legal você da gente continuar do jeito que está indo, você vai continuar com os mesmos problemas que tem, né? mesma coisa. E só que agregou na mente mais alguns dados. Só É. isso, Não, né? informação é uma coisa que o Tom deixa sempre muito claro, né? E outros também, mas assim, a informação intelectual, você saber na cabeça, né, de alguma coisa que você decorou, por exemplo, sei lá, de língua ou de qualquer coisa, ou até de espiritualidade, é uma coisa. É, Outra coisa é você praticar e obter resultado a partir daquilo, entender como aquilo funciona. Que nem assim, você pode decorar que consciência é fundamental e que você é consciência, tá? Não vai te resolver absolutamente nada, né? Você precisa pesquisar, ir atrás, se auto-observar e começar a perceber, né? Perceber que você consegue ver seus próprios pensamentos passando ou parando, que você continua existindo. Você precisa começar a sentir essas coisas. Você precisa fazer uma meditação, você zerar a mente, atingir a consciência pontual lá, entrar em contato com você mesmo, né? Quando você for obtendo essas coisas, pela prática, aí você vai realmente saber. Não vai ser apenas uma informação intelectual, né? mas tu sabe que eu acho que as pessoas começam muito primeiro. Quando você descobre que quer entender, você começa a entender e no teu meio também vai acontecendo. Eu acho que às vezes as pessoas elas vão também continuam se ligando no outro que o outro está fazendo e eu também quero saber, eu também quero aprender e meio que vira de novo uma distração, porque eu aprendo, acabam competindo um pouco, vira um pouco de competição, quem sabe mais, e você não pratica igual. Então, eu acho que o agora, ele nos ensina muito isso. Eu posso dizer assim, porque para mim é fantástico, assim, quanto mais eu caminho para viver o agora, ali eu sinto que realmente tudo tá bem e eu consigo produzir um porvir melhor, né? Tem pessoas, né, que aplicam aquelas questões de Kuan e de fazer perguntas. Um deles é o Satyaprim, por exemplo. Eu É, acompanhei aí várias coisas dele. Tem uma forma muito didática, assim, chocante, né? Assim, é uma coisa direta, não fica com muita embromação. é Para mim, verdade. para mim isso é legal, tá? Eu gosto Sim, tu gosta mais desse objetivo. approach. É, e ele fala sempre essas coisas, né? Ele faz as perguntas, né? Ele sempre
questiona e faz com questão de perguntas, e ele busca sempre estar tirando essa questão né, de te empurrar, né, te dar uma oportunidade de você perceber quem você é. Porque assim, enquanto realmente você não percebe, você tem 30 mil questões e tem sempre mais perguntas. E eu estudei um monte, mas por uma, vamos dizer, coincidência feliz ou infeliz, a hora que as perguntas se apagaram em mim foi durante um retiro que eu fiz com ele. Né? Aquilo, eu fiz um retiro muito bom, né? Não foi, vamos dizer, foi o topo de alguma coisa que estava rolando, porque essas coisas não são únicas, né? Eu já tinha estudado várias direções, já tinha tentado praticar várias coisas, e quando cheguei num determinado ponto participando ali, né, eu fiquei satisfeito, porque eu consegui perceber, né, essa questão toda da identidade, porque você não tem explicação para o que você é. Né? Eu vou falar, né, e ele não fala, né, ele pergunta, e tem esse negócio de não falar, mas assim, no final você é consciência, você está consciente, você é o que percebe. Né? Você não é o personagem. Agora, você me ouvir não vai resolver nada se você depois não for buscar e não chegar a essa conclusão por você mesmo. Porque o que a gente está falando aqui é um mapa do caminho. O mapa não é você, é um mapa. Então você tem que ir atrás, buscar e descobrir o caminho. Concluir, né? E aplicar. Quando você passa a aplicar diariamente, aí você está tendo uma nova forma de viver, uma nova forma de conduzir, né? Pois é. Agora, o que leva no final, que a gente precisa, senão o povo vai ficar bravo com a gente, é que a gente botou algumas propostas de falar de algumas coisas. Mas eu acho interessante falar, sabe por quê? Porque muita gente me disse naquele dia, me fizeram várias perguntas, eu te comentei. Opa, legal. Mas uma delas que eu acho interessante dar uma recapitulada, assim, que eu acho esse papo tá muito interessante, e quem estiver nos assistindo, não esquece, pode fazer suas perguntas, a gente quer responder, a gente quer ser o mais facilitador possível. Mas para algumas pessoas ficou, acho que um pouco não compreendida essa coisa de, talvez a linguagem que a gente usou, o avatar. A gente podia de novo, ir buscando falar do tema que a gente vai falar, mas a gente poder explicar melhor, né? Não tem problema nenhum, porque isso tem a ver com o tema, né? Porque a gente vai encontrar... Com o tema. Se você é uma pessoa que está buscando há mais tempo, né, e você está cavocando, no começo você não sabe bem o que você está buscando. Né? Mas assim, você descobre que no fundo, o que você quer mesmo, a coisa que você mais quer é paz. Né? Você quer ter paz de espírito. Perfeito. Porque isso, e todo o esforço que a gente faz de explicar e que você faz de entender, você, qualquer uma das pessoas que está nos assistindo, no final das contas, ela busca muito ir na direção de obter essa paz. Porque se você está em paz com você mesmo, né, você está em paz com as coisas, porque a paz vem de dentro, ela não vem de fora. Então, assim, o mundo pode estar acabando, mas você está em paz. Tá? Então, assim, esta compreensão, estes entendimentos, que se você buscar e não apenas ficar ouvindo o que a gente está falando aqui, né, você vai ter uma chance de alcançar ele em maior ou menor grau e vai conseguir chegar também a essa sensação maior. Isso aí, essa tranquilidade, né, esse equilíbrio que você acaba tendo, você encara qualquer coisa na sua vida que anteriormente você podia rotular de ruim ou de boa, né, de uma forma mais equilibrada e que ela não te afeta. Se ela for boa, você vai continuar feliz, e se ela não for tão boa pelo padrão antigo que você tinha de classificação, você vai continuar bem também, porque você está bem dentro e vai lidar com as coisas de fora da forma que tiver que lidar. Né? Então tem tudo a ver com isso. E, respondendo à sua pergunta, a gente clarificar um pouco mais aí o ponto que você chamou, né, sobre a questão do avatar, vamos dizer, o ser, né, curiosamente, essa expressão, aí trabalhando junto com a May há algum tempo, ela vive falando dos 3 aspectos do ser. Né? E eu cheguei à conclusão que ela estava certa, porque eu não tinha contado. Né? Não é uma coisa que eu tinha assim, descrito dessa forma. E a gente interagindo com os outros, né? E com ela, no caso, isso trouxe isso aí muito bacana para mim, né? São 3 aspectos do ser, né? E a gente vai ter isso, seja no Kybalion, em outros ramos da filosofia
como a gente vai ter no My Big Tom. Por quê? Porque o Tom não olhou para nada disso, mas ele olhou fundo na realidade, nele mesmo, né, através da própria consciência e do contato com a consciência maior e dos experimentos que ele fez nisso, ele constatou que a coisa é assim. E eu só vou dizer isso agora, porque não adianta contar a história toda, porque a gente não tem tempo. Não. Tá? Então, quem quiser saber um pouco mais, veja outros vídeos e leia a trilogia. Mas É assim, isso aí, eu tô sempre falando aqui, tem que ler. Mas é, você bom, sabe, é Mari, assim, as que é pessoas, assim, os interessante. vídeos vão ajudar bastante, né? Aumenta a curiosidade, dá algumas dicas e tudo mais, mas você precisa É, estudar um pouco, e a leitura, é. né, de algumas coisas são bem úteis e bem fundamentais. Então, na pesquisa dele, ele chegou à conclusão, e ele compartilha conosco essa conclusão e nos instiga a que vamos atrás por nós mesmos, tá? E fornece sugestão de método para isso, mas o que ele chegou foi o seguinte, que a consciência é fundamental, ela é a origem de tudo, né? Ela existia lá no começo pouco desenvolvida, e ela vai se desenvolvendo e crescendo, né? Até um ponto onde essa consciência, que é uma coisa só, é uma grande rede, mas é uma coisa só, né? É a fonte, tá? Ela chega num ponto onde ela vê que seria interessante, né, por experimentação, se subdividir e compartimentalizar de alguma forma em outras consciências individuadas, que é o que nós realmente somos, ok? Nós não somos a consciência maior, nós somos parte da consciência maior e nós somos essa consciência individuada. Então, aí a gente já tem dois aspectos. Mas Então, nós se a gente resumir em outras palavras, para quem gostaria de estar entendendo, a consciência do todo, ela pode ser Deus, ela pode ser o Criador, ela pode ser, né, os infinitos nomes que por aí, né, que cada um crê, né? Eu sempre uso assim o Criador, porque ou Deus da criação, porque, enfim, é uma consciência que tem uma sabedoria que nós não temos compreensão, né? E aí, essa consciência que você fala, e que, né, pode ser Deus, enfim, ela se multiplicou, eu digo assim, né? Ela se repartiu em consciências que somos nós, né? Seres que a gente considera, né? Seres humanos, né? O importante da gente falar aqui, veja, eu nunca falo, vamos dizer, eu Eu, prefiro, por alinhamento com o eu raciocínio do sei, Tom, usar a palavra Deus. Ele não, eu sei. praticamente, ele não está quase escrito lá, e ele não é É, que ele não acredite em Deus ou que ele seja ateu. Pelo contrário, ele é uma pessoa que constata essas coisas, ele já constata entendeu, determinadas né? existências e entende isso, só que ele está tentando conversar com as pessoas com cérebro mais racional e que ele não quer que haja nenhuma confusão, que ele está falando de qualquer religião existente, ainda que ele não critique nenhuma. Agora, a maioria das pessoas que são teólogos, ou que estudam a religião profundamente, e que não esses que acreditam que, me perdoem se alguém acredita isso, mas que Deus é um velhinho de barba lá em cima contando seus pecados, né? É essa visão que às vezes a pessoa, Caderneta. né? E isso aí, para ele, não existe. E assim, usar essa palavra, ela leva as pessoas a imediatamente a lembrar, seja lá o que for, que elas tiveram de convicção no passado ou ainda têm. Uma Então, assim, memória, né? Uma memória, essa. talvez Deus castiga, Então, enfim, o tantas que ele, coisas, né? o que ele mais fala da fonte, tá? A fonte É. de tudo que é, a fonte de tudo que existe, tá? Então, e às vezes ele brinca com vários outros nomes, né? O É. chefão, né? Ele é Sim, é muito, vamos ótimo. dizer, Vale a porque leitura é fantástica, né, Mari? veja, Vale a pena. veja, se esta figura existe, né, e ela é tão sapiente, ela não está aí para ficar puxando a sua orelha porque você usou um nome errado para ela, ok? É, por Então, favor, vamos né? ser bem claro quanto a isso. Então, assim, de Mas tu qualquer sabe que é forma, importante a gente falar, usar, por exemplo, porque ah, colocar de forma que as pessoas possam até, isso é isso, então eu posso começar a pensar desse jeito. Por então, exemplo, na minha vivência, eu aprendi que era Deus, né, desde criança. eu E também. depois fui me desenvolvendo e eu entendi que alguém criou, né, uma mente criou tudo isso. Claro, depois
estudando, enfim, a gente entende realmente o todo. Mas é legal ir fazendo essa reversão, né? De É, conceito. agora, uma coisa é certa, né? A gente entende um pouco do todo, né? Aquilo que a É, gente consegue alcançar, entender, mas assim, eu acho que assim, seria ilusório ter a intenção de que algum dia a gente vai entender o todo até completamente. arrogância, né? Porque nós somos uma pequena parte. Agora, nós somos uma pequena parte, mas feito da mesma massa, ok? É, O ser fundamental, a fonte, é consciência, ok? Então, esse é um aspecto do ser principal. perfeito. Nós somos uma parte dele, também somos consciência. E ele nos permite, né, através de. Porque é uma consciência digital, então, Sim, através de restrições de programação, permite que essa consciência nossa se forme como indivíduo, né? Que é aquele ego positivo que eu te falei. Você se percebe que existe. Senão, do sim, contrário, você se perceberia apenas como a fonte. A fonte percebe que existe. Aí, a partir do momento que ela permita que outras unidades, com parte da consciência que ela se tornem uma consciência que se perceba, então sim. isso aí se torna uma consciência, vamos dizer, independente no sentido que ela se percebe, mas ela continua como parte do todo. Então nós não temos como estar isolados da fonte. A fonte é consciência, nós somos consciência, nós somos uma menor parte daquilo, mas somos feitos exatamente de consciência, ok? Para dizer alguma Isso. coisa. Né? Então, assim, eu estou tentando traduzir em palavras conceitos que são totalmente sentíveis e não explicáveis, ok? Então, estamos Sim. usando palavras para interpretar isso. Então, o primeiro aspecto é a fonte, o todo, tudo que há. A fonte é mental, a fonte é consciência, é uma consciência digital. Nós somos uma parte dela, é um outro aspecto. Então, a outros chamam de centelha, de eu maior, né? O Tom chama de Isso, eu unidade superior. individuada de consciência, ok? Uma parte Perfeito. da consciência maior. E esta consciência, depois, numa evolução adicional, são criadas as realidades como a nossa, onde você pode interagir com regras mais claras que permitem um aceleramento da sua evolução. Né? Você evolui mais rápido aqui do que quando você está fora, porque o ambiente aqui é mais propício. Por isso que a gente vem para cá, porque senão não viria. O que você deveria fazer aqui se você não É, fosse aprender ou crescer alguma coisa? Né? Vir aqui só para sofrer? Não, ninguém vinha. Né? não, Então, assim, a gente veio então, para ser feliz, né? A isso gente veio para ele costuma viver. chamar de fast track, tá? É a pista veloz, tá? Então, assim, tem gente que acha que quando está lá aprende. O Tom costuma dizer o seguinte: você não aprende nada por morrer, né? Aí você morre e se ilumina. Não, você se ilumina durante a vida com com as experiências que você tem, né? Sim. E isso é o que te faz crescer como consciência, é experimentar estas coisas e extrair algo positivo delas, ok? A nível de ser. Não é juntar dinheiro. Olha, cada um pode ter o dinheiro que queira, me entendam, eu não prego a pobreza para ninguém, né? A sua intenção Nunca. pode te ajudar nisso, ok? Mas Aham. assim, você sendo uma consciência, você não tem dinheiro, você tem crescimento, ok? Riqueza, Então, o né? objetivo maior da sua consciência é crescer, ok? Então, ela está passando por essa experiência como um personagem, como um avatar, como um corpo, como um nome, como um RG, né? Como uma história. Você está passando por isso aqui, através da interação com os outros, se geram. A gente mesmo está gerando, a gente casa com pessoas, é filho de alguém, é pai de É mesmo. alguém, é irmão de alguém. Nessas interações todas que a gente tem, né, no trabalho, na escola, na igreja, onde quer que esteja, você está interagindo e gerando oportunidades junto com todos os outros para você aprender e crescer, ok? Então, o personagem ele é uma conexão dessa consciência que você é num personagem, numa história. Isso aqui é como se fosse uma peça teatral, onde as pessoas estão vindo aqui participar como determinado personagem ou outro, e interagindo aqui, tendo chance para crescer, para acumular para o ser que você é, crescimento de qualidade de ser, crescimento espiritual, se preferir chamar, tá? Mas não É, precisa, eu se até não quero quiser. completar, então, assim, para quem às vezes Claro. quer entender um pouquinho mais, que eu vejo que tem muita gente aqui que faz meditação comigo de manhã às 11h11 ali, é uma conexão, né? Uhum.
eu sempre faço esse movimento de que a pessoa entenda que o nosso corpo físico, vamos lá, eu entendo que ele corresponde a 1% do que a gente é, do nosso ser, né? O meu ser físico, meu ser, eu chamo ser, nós temos 4 corpos, né? Assim, eu entendo. Então, o nosso eu superior, ele é algo muito maior. Eu, né, Adriane, vamos dizer assim, sou algo muito maior, um campo. Então, quando separou essa consciência que você diz, que tem várias consciências, os seres todos, só para que entendam, os seres se separaram não em físicos, se separaram em seres maiores. Eu sou uma Adriane muito maior, e isso aqui é uma parte do meu todo e uma parte pequena. Eu tô aqui, como você diz, como um avatar, né, no jogo. Eu tô aqui como Adriane física, vivendo uma experiência do meu todo, né? Da minha centelha, vamos lá, ou do meu eu superior, ou, Então, né? mas o que acontece? Você é você tem, apesar de o ser que você é, a consciência que você é, né? Isso. A centelha que você é, como queira É, chamar, meu o eu todo. maior, ele, É. veja, você não está separado, eu sou o eu menor e o cara é o eu maior. Não. O eu Não. menor é tudo que a gente usa, corpos, eu maior, eu menor, ou unidade de consciência, né? Isso Isso. são nomes, palavras, para tentar explicar através de um Para ter modelo, uma né, de um compreensão. exemplo, de uma metáfora, para que a pessoa entenda. Quando você É. diz que eu sou uma parcela pequena, né, é assim, provavelmente o ser que você é não precisa de todo o potencial dele para controlar, com o foco de atenção de parte dele, ele Perfeito. toca a nossa vida. Mas assim, quem é esse ser maior? É uma pessoa que você precisa se apresentar e conhecer? Não. Você precisa sentar, meditar, zerar a mente e você vai esquecer o personagem e aí você fica o que você é, o eu maior. Ponto. É. Ok? Sim, o O seu que todo, você né? A é, sua você energia não deixa toda de ser nunca. Você está lá, você é. nunca Isso deixa. aqui é uma ilusão, um personagem que você aceitou participar e tem regras firmes e parece muito sólido e é real, porque é o que você percebe, é o que você experimenta, mas você não é diferente do seu eu, entendeu? Sim. Você só tem um eu, é você, você é. Você pode estar distraído e identificado com o personagem, ok? Com a sua É, história, com o seu verdade. corpo, tá? Com o seu veículo. Porém, Muito você, ligado no físico, né? Nesse entendeu? mental, no mental e na vida física mesmo, né? Então, mas isso é porque você está ignorando o que você é e se identificando com a imagem. Né? A imagem, essa imagem é formada na sua consciência. É como se fosse um personagem do videogame no computador. É como se fosse um artista na peça. Agora, imagina se o artista na peça bate a cabeça no meio da peça, esquece quem ele é e pensa que ele é o personagem. Entendeu? É mais ou menos o que você está fazendo. Você, digo, qualquer um de nós, né? É, Você esqueceu. Quem está ignorando isso, quem não chegou a isso, é porque está tão identificado com o personagem e não chegou a perceber que não é o personagem, entendeu? O personagem é um personagem, ok? é isso aí. Você não é o personagem. Você toca esse personagem para ter essa oportunidade de aprendizado, que é a sério, né? É aqui que a gente aprende, é aqui que é o fast track. Por isso que eu te comentei aquela piada que o Tom faz. Você não cresce quando morre. Né? Agora morri, agora eu sou eu maior, eu sou super grande. Não. O eu maior está lá, é você, continua sendo você, e ele tem acesso a mais coisas por conta do ambiente que ele está. Ele, por Claro. exemplo, tem acesso às memórias do que você já foi antes. Né? Isso está disponível no banco de dados, mas isso, se você trabalhar e evoluir, daqui mesmo você consegue chegar a acessar também. É Agora, verdade. você não é melhor, entenda. Isso só que é importante. Não. A qualidade, você está aqui para desenvolver a partir da qualidade que você chegou no dia que você nasceu, você já era um ser, você já era sua centelha, seu eu maior, você tinha uma qualidade, você entrou no personagem, né, conectou, plugou, né, pegou o Isso. joystick, né, olhou para a tela e pegou o joystick. E aí você começa a jogar, e aí você tem a vida inteira para acrescentar qualidade, para melhorar,
ou para piorar. Você tem livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Tem gente que melhora e tem gente que piora. Tá? É. Cada um faz o que quer com a vida. Você não é obrigado a nada, entenda? Agora, Mas é aí, como óbvio. você diz, né? Você disse que se a gente está aqui vivenciando tudo isso, talvez a vida anterior não valesse a pena buscar o que que aconteceu. Então, pensando sobre esse aspecto, a gente pode fazer o que quer, mas cada coisa tem um resultado, né? Cada Não, escolha veja, a gente pode fazer o que quer no sentido que eu disse de que você tem livre-arbítrio. Agora, você é, tem coisas que você acha que é correto fazer, né? é Que você verdade. acha que está alinhado com seus princípios e não porque é legal ou não é legal, né? Porque tem gente que não assalta porque tem medo da polícia. Se pudesse, assaltava, né? Então aí você não tem esse valor. Então não é um valor Boa. seu. Valor imposto não é valor seu, ok? É o que você valoriza. Você valoriza a vida, você respeita a vida, É você mesmo. respeita o ambiente, você respeita o próximo, você respeita ou Maravilhoso. você tem medo de ir para o inferno? Se você tem medo de ir para o inferno, você não respeita nada, tá? Entendeu? Então, assim, Você falou uma aquilo que é coisa valor interessante, seu porque representa tem a muitas qualidade que emoções. você é. Tem muita desculpa, Marte, interrompi. Não, Tem não. muitas emoções que às vezes a gente não compreende, elas são distorcidas. Isso aí que tu falou, eu não faço porque eu tenho medo da polícia. Medo, né? Não por. E a mesma, até a gente está até falando isso, mas tem coisas que são mais da nossa vivência, inclusive. Eu corrijo alguém porque ela tem que ser daquele jeito, mas muitas vezes porque eu tô com raiva. Então eu não tô ajudando ninguém. Eu estou com um sentimento que não é um sentimento que constrói dentro de mim, né? Não, Nada. não. Me Absolutamente, prejudica, porque me adoece, né? quando nós estamos tentando corrigir alguém, isso é uma coisa do ego. O seu ego, acha que as coisas devem ser feitas, o seu ego, você, tá? Não se engane, é você que está sendo É, egoísta. E aí você é, diz que é o seu ego, tá? Então, assim, é você mesmo, o é seu tamanho, você. a sua qualidade. Você tem uma tal competência que você acha que as coisas devem ser do jeito que você quer e quem não se conforma com o que você acha, está errado. E aí você tenta corrigir, sabe? Só tem um jeito de ajudar as pessoas e de fazer com que elas procedam melhor se você acha que algo é proceder melhor. É você dar o exemplo. É você praticar isso constantemente. E se alguém te perguntar, você recomenda. Se alguém te perguntar como é, você explica. Agora, você forçar alguém a alguma coisa, portanto, entendam, eu, né, quem estiver ouvindo, não estou aqui para forçar ninguém a nada. Eu estou É, tentando dar algumas explicações do entendimento que eu tenho hoje de como as coisas são, em boa parte por conta das explicações do Tom Campbell, que me ajudam muito a compreender, ampliou demais a minha visão, né? Deu sim. subsídio para coisas que eu percebia, mas não sabia explicar. Né? Então eu É, estou tentando transmitir isso e se você for atrás, se interessar e achar que é válido, aí você, se quiser, aplica. Porque se for é válido verdade. para você, é você que decidiu e jamais faça algo porque apenas alguém está dizendo, porque não, Eu realmente não vale também a pena. acho. Né? Aqui nas minhas terapias, por exemplo, eu sempre faço assim, mesmo que seja barras ou reiki, eu não faço só aplicação. Eu sempre, a condição, aliás, da minha consulta é que a pessoa receba o conhecimento e a percepção. E a partir dali a gente pode trabalhar a parte do subconsciente, aqueles registros, aquelas marcas, né? Os machucados lá, enfim. Mas, né, que aí você vai aplicar o barras, mas ter a consciência, aprender para que tu vá e dê continuidade para o teu desenvolvimento, para que não crie uma dependência. Mas para isso a gente sim precisa de mentores que nos tragam essa Sim, consciência, sim, né, sim. contínua. A A gente vai gente mudando, vai pode. evoluindo. O que dizem, você vai reconhecer essa frase, se eu a disser corretamente, é que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ok? Aparece por quê? Tem um É monte de verdade. pessoas que estão à nossa frente na caminhada. E a gente não está aqui para se comparar com ninguém. Mas nada impede que, se você está buscando seguir e avançar, que você busque pessoas que possam te ajudar nisso. Né? Ela É. vai te ajudar como? Você vai buscá-la, como eu acabei de dizer, você vai perguntar, É. você vai se interessar e você vai tentar pôr em prática algo para validar para você ou não. Isso é que é buscar, ok? É. E o outro não é para te dizer o que você deve fazer, né? Olha, reza todo santo dia,
né? 10 Ave Maria, 10 Padre Nosso, sei Quer lá, fazer, qualquer coisa. faz, Né? né? Fica à vontade. Se você acha que isso é o caminho, por favor. Mas Mas assim, sabe o que é se, legal se disso? você está sendo imposto a fazer isso, né? Essa é a É, única coisa, né? Não é, faça algo porque você está sendo imposto. É porque você acha que aquilo seja válido e útil para você, você está experimentando, está dando resultado, tudo bom. Problema Bom, nenhum. se tu acha que tu precisa impor ou empurrar alguém, é sinal de que tu já tá olhando para lá encontrando resistência. Você não tá encontrando fluidez. Você já tá encontrando uma resistência no outro ponto, por isso você entende que tem que empurrar ou que tem que forçar. Senão seria tudo tranquilo, né? Veja, nós não estamos aqui para dizer para ninguém o que a pessoa deve fazer, né? É, Jamais, ok? Assim, salvo o seguinte, cuidado com aquilo que é legal ou é ilegal, porque senão você vai preso. verdade. Fora É, isso, assim, pelo menos. quem quer evoluir, quem busca um caminho, quem busca ajuda, tendo perguntas, a gente pode responder. Isso pode ser útil ou não para a pessoa. Mas nós, ninguém, né, está aqui e se faz boa sorte, vai fazer porque quer e vai errar por conta própria, né? Mas eu não tenho poder de. Responsabilidade, né? Nós não estamos. Sim, se evolução. Hoje foi feita uma pergunta, foi feita uma pontuação para. Eu compartilhei, né, no nosso site de leitores. O pessoal do Tom lá está se organizando para fazer uma mobilização de uma meditação global de todo o pessoal que acompanha lá com o intuito de cura, né? Aí alguém questionou o seguinte: escuta, mas para que vai fazer isso, aplicar a intenção para fazer a cura? Por que não aplica a intenção para fazer todo mundo evoluir e cada um se cura? Né? Para falar de forma simples, ok? Escuta, uma coisa é você curar alguém. Você concorda que um médico vai lá e às vezes cura a pessoa, faz uma cirurgia, prescreve um remédio, o acupunturista faz isso, a pessoa de barras faz isso, o cara do reiki faz isso, né? Usando a sua intenção. Curar o outro é permitido, é possível. Não é, não, entendeu? Você está usando a sua intenção para efetuar algo positivo e ajudar alguém, ok? Então você pode ajudar. Agora, se a pessoa não quiser ser ajudada, por mais que você seja um baita curador habilidoso, vai lá e cure a pessoa daquilo, ela vai manter os hábitos e os pensamentos dela e vai atrair aquela doença de volta ou vai trazer uma outra. Tá? Então, mas você consegue curar uma pessoa, talvez, mesmo sem ela perceber, ou mesmo que de início ela não concordasse com você ou ache que concorde, né? Mas assim, é porque ela tem livre-arbítrio para trazer a doença de volta se ela achar que precisa, mesmo que seja inconsciente, ok? Então, E tudo às bem. vezes, Agora, você não Marco, tem. nessa Me caminhada, perdoa, só às uma coisa importante vezes. aqui que eu preciso Ah, tá. concluir. Ah, sim. É assim, porque eram dois pontos. Então, um é o da cura. Eu estou dando como exemplo a cura. A cura você pode impactar os outros, porque a pessoa, não, primeiro, ela não é obrigada a aceitar, mas ela pode melhorar e dali um pouco voltar a piorar por conta própria. E depois, Tá. se você tentar usar a sua intenção para mudar a intenção do outro, isso não existe. Não tem como Ai, você usar, porque todo mundo tem livre-arbítrio. Então, se você pudesse usar a sua intenção para mudar do outro, seria intromissão no livre-arbítrio da pessoa. E você não consegue. é verdade. Pode gastar à vontade a sua energia tentando mudar a intenção do outro, porque o outro tem a intenção que ele tem e você tem a intenção que você tem. Não pode aplicar a intenção, pode tentar, mas Pode. assim, todo mundo está escrito no programa, todo mundo tem livre-arbítrio, ok? Então, você não me consegue forçar a fazer uma coisa que eu não aceite ou não queira. Pode até me intimidar fisicamente e eu acabar aceitando temporariamente. Mas a minha cabeça, ela não aceita obrigatoriamente algo que eu não queira. Salvo que eu entregue de bandeja, ok? Não, eu vou me entregar e vou fazer o que esse cara está mandando. Boa sorte. Mas você não é obrigado, você tem livre-arbítrio. Então, você pode aplicar ele, resumindo, para fazer uma cura, mas não para mudar a cabeça de ninguém. Então, não está no nosso direito fazer isso. Né? Não está nem na nossa possibilidade. Né? Agora, porque senão as pessoas de má intenção fariam isso com os outros. Né? Imagine. É, Então, né? Já basta o que fazem sem usar o poder da intenção, só usando o poder físico. Mas é. o livre-arbítrio te protege disso. Então, assim, só que cada um busca o seu desenvolvimento. Você não força desenvolvimento sobre ninguém. Você pode dar o exemplo e você pode vibrar nesse exemplo positivo. E quanto mais pessoas estiverem vibrando nesse exemplo positivo,
criar uma massa tal que abre espaço para os outros virem atrás. Mas a pessoa tem que Isso. querer. A pessoa tem que querer. Era Muitas isso. vezes a gente vibra a energia, né? Que nem talvez assim, isso que tu ouviu, assim, a gente põe a intenção, eu e todos estamos fazendo, que eu uso muito isso. Eu e todos estamos sentados aqui. Eu visualizo o planeta todo sentado meditando, certo? Então a minha intenção é essa, e de coração, assim, vamos supor, você está emanando uma energia. Ela é uma energia de amor, né, de paz, ela vai chegar nas pessoas. Agora, isso não quer dizer que eu queira realmente botar alguém sentado, mas sim que aquilo, às vezes, naquele momento, a pessoa toca, recebe uma energia e naquele dia, às vezes, ela não vai sentar para meditar, mas talvez ela entre numa igreja para fazer uma oração que nunca tinha feito. Então, a energia, ela chega quando a intenção é forte, a onda é muito forte, a energia vai chegar e vai tocar em cada pessoa de uma maneira e cada um vai fazer com ela o que acredita, né? Então aí é Exatamente. aí que tem que estar livre. A gente não pode mudar ninguém. Como é que eu faço para mudar, né? É o meu filho, meu marido. Isso não existe, né? Pega o principal exemplo, não vamos nem falar que vai dar briga entre casais, né? Mas vamos falar Ah, de filhos. Sobre filhos todo mundo concorda, é né? neutro. Você quer fazer o melhor para o seu filho, você não quer ver ele É, bater na cabeça, seu filho, sua filha, eu tenho, né? Assim, só que eu cheguei na maturidade suficiente para saber que eu posso até tentar ajudar, mas às vezes não vai, entendeu? E assim, enquanto ela não procurar e não se interessar, o máximo que eu posso dar é exemplo. E ela vai ter que é, dar as cabeçadas dela. E às vezes eu estou vendo qual vai ser a cabeçada, porque eu já dei, né? Mas não é, adianta, não adianta, não está disposta a ouvir. E eu tenho que respeitar, é o caminho de aprendizado, né? O caminho de aprendizado dos filhos é deles, né? Você não possui ninguém. Você é responsável por levá-los até determinado ponto e ajudá-los a pensar com a própria cabeça, dar o melhor exemplo que você puder e intencionar o melhor possível. De resto, eles têm que ir lá, ir para a luta, ir para o campo, né? E tirar o mas próprio crescimento. às vezes, se tu fica só o observador do teu filho, isso eu aprendi há muitos anos já, né? Olhar. No começo eu ficava assim, mas como é que eu não vou falar? Mas depois eu entendi. A experiência, o que eu já vi, né? Que a gente tem mania de dizer para os filhos assim, mas eu sei te dizer. E que tu não sabe, tu não tem experiência. Claro que ele não tem. Ele vai viver a dele. Eu, na minha, vivenciei algumas coisas e acho que o resultado do dele vai ser igual ao meu. Mas não. Se tu observa, muitas vezes eles mentalizam uma coisa, dando certo, funcionando, e o troço funciona rapidinho. E outra coisa, a gente não sabe às vezes nem da gente e vai querer saber dos outros, né? Porque é que a gente Sim, acaba pegando um costume, porque assim, você é responsável pela criança quando ela é pequena. Quando ela tem 5 anos, você não larga ela sozinha na rua para ser é atropelada. Você não põe uma perfeito. faca cortante ou uma tesoura na mão dela, né? Então você tem essa obrigação, é sua parte, isso faz parte. É, Agora, chega um momento em que a sua parte acaba e você fica como suporte para o que deve e para o que pedirem para você. E aí é, acabou-se, você vira um espectador da história. Entendeu? Você pode é. continuar dando exemplo, intencionando, estando lá E, para o caso de ser útil. Né? Agora é exato. difícil, hein? Eu concordo, porque assim, pessoalmente, né, é uma coisa ali dentro de casa, você está vendo, né? E você quer dar aquela acolchoada, né? Mas a ânsia sua de fazer algo, a gente acaba espanando. A gente É. espana e a pessoa empurra a pessoa na outra direção, inclusive. Né? Então não Tu sabe funciona. que com o meu filho eu criei um hábito que talvez ajude aqui muitas pessoas, que é assim. Bom, quando eles são pequenos, a gente acaba até mandando muito, né? Faz isso, faz isso, faz isso. E eles acabam se acostumando com o nosso jeito. E depois, quando ele já estava adolescente, eu queria dizer as coisas e claro que eu encontrava uma resistência, porque ele queria ter a independência, né? A escolha dele. Então eu comecei a criar uma forma que realmente para nós funciona muito bem, que eu sempre digo assim, meu filho, eu vou, quando eu sinto a resistência, eu disse, olha só, queria te contar, te dizer uma coisa que tu não precisa fazer. É só uma forma. Se tu achar
que te serve, tu usa. Se não te serve, descarta. Não vou te obrigar a nada, faz a tua escolha. Como mãe, talvez eu possa estar te ajudando a melhorar. Então, depois que a gente criou esse hábito, a coisa. Aí ele faz as escolhas dele e eu aceito, né? Não tem, você não tem como não aceitar, porque Não a gente tem. não tem opção, É entendeu? bobagem. A gente luta, daí muita luta. Né? Mário, olha só. Agora nós vamos Agora, passar me para o nosso perdoa, segundo horário. ficou clara aquela questão dos três aspectos do ser? Eu acho que agora ficou. Tá bom. Pessoal que está aí assistindo, só não dá um feedback se deu para entender o que, que é a consciência, o que, que é cada ser, né? Para a gente continuar aqui nos nossos Tá. temas. Porém, é o seguinte. Ai, tem gente aqui colocando o site. Muito obrigada, do Mário. Eu quero. Agora nós vamos ter que encerrar. Eu vou encerrar. Pessoal, eu vou ter que encerrar a live para a gente retornar, Mário. Isso, Então a eu gente vou vai voltar. É mudar. que termina, tem um toco de 1 hora aí, é o limite. Tá? Isso, Então o Instagram, beleza. antes que ele nos derrube, seja indelicado. Tá bom. Imagina, isso é uma crença minha. Eu vou fechar. Pessoal, vai retornando. Eu só vou salvar o vídeo e já retorno de novo, tá? Beleza, já Tá estamos de bom. volta. Até daqui a pouco. Tchau. Obrigada.